Olá, tudo bem? Vou falar hoje sobre uma modalidade de golpe, se você não ouviu falar, com certeza vai ouvir falar muito, que é o golpe usando a inteligência artificial, deepfake, que nada mais é do que usar todo esse sistema informatizado que a gente tem hoje em dia para criar um personagem fictício, muitas vezes até com a fisionomia e principalmente com a voz de alguma pessoa que você conhece, de algum famoso, e com isso a aplicação do golpe, né? A gente que atua em fraude, particularmente, eu mexo com isso há em torno de 19 anos, né? A gente consegue antever alguns tipos de golpe. No passado, quando existiu aquele mega vazamento de dados, eu conversei e falei que ia ser exponencial o aumento das fraudes que ocorrer no país, e isso está se concretizando. Quando vieram as informações da facilidades que seria o Pix, em razão da peculiar situação de violência no país, também comentei com isso, e infelizmente é outra realidade. E com a inteligência artificial não vai ser diferente, tá? O que vai acontecer é que eles vão inovar modalidades de crimes e golpes que já ocorreram no passado, né? E eu destaco duas situações principais. A primeira será inovar aqueles golpes antigos que tinham do falso sequestro, né? Então agora vai ser muito normal com o uso dessa inteligência artificial, os golpistas, quando ligar para dar esse tipo de golpe, muitas vezes eles vão conseguir criar um texto com a voz dessa suposta pessoa sequestrada, em alguns casos, dependendo do nível, né, desse escritório do crime, até com a fisionomia dela. A outra questão aí que eu considero muito relevante é que, como esses escritórios dos crimes eles têm várias informações privilegiadas, em algumas situações a gente não pode descartar que eles vão sintetizar até mesmo a voz do seu gerente bancário e vão simular uma ligação. É praticamente impossível para um leigo, em um momento de um certo nível de estresse, conseguir identificar se essa ligação, principalmente a voz, é verdadeira ou não, né? Então a dica principal que a gente tem orientado para as pessoas é utilizar de perguntas-chave aleatórias. Então vamos supor, ele ligou falando que um parente seu está sequestrado. Na medida do possível, né? Tenta perguntar qual é a comida que ele prefere, aonde que foi que ele casou, onde que ele nasceu, onde que ele estudou. Algumas perguntas chaves que também centrada num nicho familiar e principalmente numa relação mais próxima, né? A grande maioria das vezes, como ficam sem respostas, né, sobre isso, a ligação cai ou eles começam a ameaçar ainda mais. Então, quem está sendo coagido a pagar pode ter aí um pelinho no ovo, que a gente chama, para ver que está diante de um golpe. A mesma coisa quando a gente está diante de um golpe de um suposto gerente bancário. Então, nada melhor do que perguntar sobre algumas aplicações, sobre movimentações de 2, 3 meses antes, algumas outras situações aí para também conseguir identificar alguma situação fraudulenta e principalmente desliga o telefone e liga na agência, né? Agora, esses são os dois principais golpes. Agora a gente tem um terceiro que é um golpe que eu falo que ele vai pegar, é um golpe da oportunidade, dos oportunistas, que são o uso de pessoas famosas, de vozes, para vender produtos, né? Isso daí a gente sempre se depara com matérias falando. Então teve um artista recente que estava vendendo produto capilar, outros vendendo livros, a gente já viu assim materiais de estudo, a gente já pegou aqui outros vendendo hipoteticamente até produtos que são descartados pela Receita Federal, Correio. Então assim, nesses casos é o golpe da oportunidade que a gente chama, é sempre ficar muito atento o quão atrativo financeiramente passa a ser interagir com esses supostos anúncios, né? O benefício que ele está oferecendo, quando passa a ser muito elevado, é motivo de suspeita. Então, realmente é isso. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre golpes e fraudes bancários, pode deixar no comentário, pode me procurar nas redes sociais, é Alexandre Bert, e a gente vai comentando na medida do possível. E fique atento, cuidado que o golpe está aí. Um grande abraço a todos.